eu quero, assim, deixar muito claro um ponto de vista aqui, não só meu, mas que eu posso falar por toda a classe dos advogados. Esse é um caso isolado, que a polícia trabalha bem. Sim, A polícia trabalha bem. e num estresse absurdo que a gente Sim, com sabe. certeza. A gente até costuma, não num tom jocoso, mas se existe uma coisa que prende, é medida protetiva E pensão e alimentícia. pensão alimentícia. Duas Eu coisas. acho que mais a questão do descumprimento de medida protetiva do que a pensão alimentícia hoje. Né? Então, esse caso é uma exceção. Mas a falha, ela está onde? O que aconteceu? Quem ali que deixou passar e por que isso aconteceu? Porque é muito crasso. É muito latente, não é uma coisinha simples assim. Pô, ela pediu socorro, ela pediu ajuda. É. Como é que desprezam uma situação dessa? Né? Alguma coisa aí, a conta não fecha, tá estranho. Tá estranho. Alguém acha que estava muito estafado, ou enfim. Não sei, é Mas assim, difícil e entender. qual é a responsabilidade do Estado, né? A Porque responsabilidade do Estado, nesse caso, ela é uma responsabilidade objetiva, tá? A vítima, os parentes da vítima, no caso, teriam direito a uma indenização, e aí fica a critério de um juiz, é um processo demorado. Se for para receber, vai demorar, sabe-se lá quanto tempo, porque entra no precatório, né? E o ou seja, ela máximo recebe Dependendo do valor. precatórios, né? recebe Dependendo do precatório valor, e né, se não é o olhe, teto. vai longe. É uma história que vai longe porque o Estado vai recorrer e... Ou seja, de novo, né, você olha a questão da vulnerabilidade da vítima. É Sim, lógico que não tem dinheiro no mundo que pague a perda da vida de uma pessoa. Mas, assim, até o direito que a família teria, olha o que o Dr. Glauber está falando, é praticamente uma burocracia que é um labirinto infernal, sim. é uma queda de braços aonde a vítima, nesse caso agora já a família, é muito mais fraca do que você vai brigar com o Estado? Quanto tempo vai durar esse luto? Não é? Quanto tempo vai durar esse luto? Uma Porque saudade eterna. até ser julgado o processo do júri desse infeliz, até ser julgado o processo indenizatório, é É. um... Ele é foi um preso em flagrante, réu preso, né? sim, Considerado réu preso. Acredito que a Lei Maria da Penha, ela coloca alguns casos processuais como idoso e agora caso de Maria da Penha sim, em questão de prioridade, né? sim. Tem essa Tem prioridade e essa tal. prioridade, mas a gente espera que o julgamento passe lá pelo contraditório e que ele sofra a sanção devida, né? Dificilmente eu acredito que ele não vai ter alguma forma de isenção, aí mesmo arguindo uma inimputabilidade, uma Sim. semi, que aí vai ser uma tese de defesa, né? Infelizmente, ele vai ter que se defender, né? Com um advogado, vai usar um dativo ou vai, né, usar Uhum. um advogado particular, ele tem direito, como todos temos, mas ali observei nesse editais de proclamas que ele é divorciado, né? Eu estava observando aqui, então ele já vem de um casamento, né? Sim. Ele tem 47 anos, nem parece até um pouco mais jovem, mas ali observei que o Caio, qual o motivo, né, desse divórcio? Será que foi também uma violência doméstica, que ali, de repente, era uma ameaça, evoluiu vias de fato, e a mulher teve coragem, né? Mas enfim, só para complementar aqui, eu acredito que, como o doutor colocou, a responsabilidade objetiva, ou se o Estado entender que o funcionário ali teve culpa, ele pode ter uma ação de regresso contra o funcionário, né? Sim, bem Que lembrado. também é um outro processo. Sim. Então, são, acho que, efeitos secundários, né, que circundam ali em razão da morte da Vanessa. E aí tem também, para mim, uma questão muito delicada, né? Porque ele gravou vídeos íntimos dela, né? Ela estava em cárcere privado. Isso tudo também complica a situação dele durante o júri, porque ela expõe tudo isso, né? Sem, Mesmo ela estando morta, né? sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu acredito
tá? Que não temos os autos em mãos aqui. Mas possivelmente os crimes que orbitam o crime contra a vida, eles são avocados para o tribunal do júri. E nesse caso, se ele fez filmagens dela ou coisa assim, poderia entrar, se eu não me engano, não sou tão bom, não sou bom dos artigos do Código Penal, mas um 218C da Lei Carolina Dickmann, Sim. que é Sim, divulgação, sem autorização lá e Isso tal. mesmo. E também é uma pena pequena, mas tudo vai sendo somado, Exatamente. né? Na verdade, nossa, é terrível de imaginar, eu não sei que tese que a defesa vai levantar. Não, porque tudo está contra ele. Não, 13 processos, cárcere privado, gravação sem permissão de vídeos íntimos. Sim. Ou seja, esta mulher já vivia em violência psicológica há muito tempo. A impressão que dá é que nesses dias anteriores dos fatos, ela deveria estar tentando terminar o relacionamento E não e, conseguia. e não conseguia, e ele utilizava dos meios. De repente, ali numa intimidade fizeram vídeos íntimos, né? E aí ele começa a utilizar como subterfúgio, fala, ó, se você for embora, eu vou divulgar, tranca ela. Possivelmente ela não teve acesso ao celular dela, para de repente filmá-lo e fazer uma prova, ou ele pegou, tinha senha, ou deletou. O celular dela seria importante ser uma prova, e dele também, para ter essas provas, para utilizar no processo do feminicídio, né? Mas o que me dá essa impressão é que ela estava tentando sair, ela percebeu quem ele era de verdade, ela né? Os 5 dias antes que reportam aí, que o cárcere e as fotos íntimas, né? Essa Sim. ameaça. Sim. E quando ela vai, ela pede a protetiva, não sei se foi de madrugada ou se foi no período da tarde, porque eu li aqui pela pauta, e acabou que não teve, apesar de, acho que ter chegado ao judiciário, não houve a formalidade que seria a ciência formal, né? Para o autor ali tomar ciência do conteúdo que o juiz determinou. Agora, quando a gente olha, né, tudo isso, né, o caso da Vanessa Ricarte, que, de novo, a gente vem falando, né, existe um crescimento ali bastante assustador em relação à violência doméstica. Mas eu entendo também que esse número é subnotificado. Eu queria saber do teu sentimento, porque não são todas as vítimas que vão até a delegacia comunicar os horrores que estão passando. É verdade. E eu acho que tem um ponto que a mulher, especialmente as mulheres mais pobres, elas são dependentes economicamente. Uma dependência financeira. E muitas vezes, eu já fiz flagrantes, acho que recentemente, que eu fiz um flagrante que a mulher estava com a boca toda estourada, ela estava no pronto-socorro, mesmo ausente na delegacia, eu fiz um flagrante nele, e depois eu, acompanhando o flagrante ali, ela disse que não queria a medida protetiva, que amava a pessoa, depois que ela sai do pronto-socorro, né, ela fala que quer voltar para aquele relacionamento. Então eu vejo que tem o fator amor, a pessoa ou ela acha que aquilo é um amor, que é um falso amor, e tem a questão econômica. A mulher que tem muitos filhos e ela se doou para a vida familiar e ela não tem de onde tirar o sustento, mesmo com a política positiva lá do nosso Bolsa Auxílio, né, aluguel, que é uma lei nova, até 6 meses parece que o Estado pode pagar, ela se vê naquela situação de que ela tem aquela dependência financeira. Ela se vê naquela situação de que aquela pessoa é o pai das crianças e não pode romper aquele relacionamento familiar, porque o relacionamento com ela já é inexistente. É um relacionamento inexistente, mas existe o relacionamento familiar. Eu acho que esses fatores, eles são alguns dos quais há subnotificação, porque ela sabe já com a divulgação, a internet possibilitou isso. Também, por internet, televisão, rádio. Então, a Maria, né, a Lei Maria da Penha, né, chamada assim, ela se expandiu. É o conhecimento. Porque quando uma mulher chega na delegacia, Carla, a primeira coisa que ela fala assim, ó, eu quero medida protetiva. Eu acho interessante isso, porque elas já chegam, ó, ele fez isso, eu quero uma medida protetiva. Então, elas já sabem usar este termo, medida protetiva. Então, eu acho que a longo prazo, né, médio, longo prazo, outras mulheres talvez não tenham noção ou como funciona o protocolo da medida protetiva,
como ele toma conhecimento, que a partir do momento que ela pede na delegacia, nós fazemos o ajuizamento, aqui em São Paulo é de forma eletrônica, e aí o judiciário, o Ministério Público aprecia, vem o judiciário também para fazer a sua apreciação, ao final, sendo deferido, o oficial de justiça vai lá e notifica naquele endereço fornecido ou por meio de WhatsApp, o telefone que ela deixa ali de contato, né? Então, mas assim, na prática, muitas mulheres já chegam falando, eu quero medida protetiva. Eu acho isso super positivo, porque ela já sabe, porque já é uma palavra incorporada, né?